Tá pensando em se mudar para a Argentina e você está se preocupando apenas com a parte financeira, como fazer o câmbio, como alugar um apartamento? Vou um pouquinho além da Argentina, tá pensando em se mudar, né? Mudar de país. Esse vídeo é para você, sem dúvida nenhuma. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou filha negada. Michelle, Alexandre e Tutano, somos o Lisos por aí. E aqui a gente fala de um monte de coisa boa pra vocês. Dicas de viagem, como morar fora do Brasil, dicas de comida, o que fazer gastando pouco dinheiro. Como é viver na terra dos outros, né? Verdade. Então, se você não é inscrito nesse canal, bora logo se inscrever no Lasco Dei Valor e segue a gente em todas as redes sociais, que a gente tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. Um bocado de informação só o filé pra vocês, negada. Negada, hoje esse videozinho é um videozinho um pouco diferente. Depois de a gente ver muitas coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente aqui na Argentina, a gente achou melhor compartilhar essa informação com vocês, mais uma conversa, né? Com vocês sobre como é a preparação para se mudar de país, vir aqui para a Argentina, seja para estudar, para trabalhar, para mudar de vida, não só aqui como outros países, né? Pois é, meu povo, porque muitas vezes a gente só tem aquela preocupação em fazer o planejamento financeiro, né? A organização de documentação, moradia, tudo mais. Que isso é extremamente importante e deve ser feito. Super importante. Mas a gente também precisa, tá? Desde o momento que você decide que vai mudar de país, você precisa começar a trabalhar algo que é fundamental, tá, gente? Que é a sua saúde mental. Exatamente. A gente sabe, quando você vai se mudar, tem aquela empolgação, aquela emoção, tá mudando de país e logo no início, eu não vou mentir pra vocês, tudo parece uma maravilha. É uma efervescência só, gente, é tudo animação, sabe? Muitos lugares para conhecer, é uma cultura diferente, exatamente, é uma diversão, você né? fica se maravilhando com tudo, né? Quebrando a cabeça também, obviamente, mas tudo é muito novo, então isso gera um entusiasmo maior. Não que depois de passar algum tempo isso acabe, mas com o passar do tempo outras coisas vão surgindo. Outros fatores começam a pesar também, porque a gente passa daquele momento do entusiasmo maior, continuamos entusiasmados, tá? Mas a gente começa a sentir falta. Aquela efervescência vai passando, você fica empolgado por estar vivenciando uma experiência. O seu sonho, né? Exatamente. Mas aí, gente, começa a pesar outras coisas, tá? Porque assim, a gente tá muito longe de casa. E isso é importante frisar, que muita gente, quando pensa em mudar de país, às vezes não pensa nisso. Você vai estar longe da sua família, muitas vezes você vai estar morando sozinho. E meu povo, não tô exagerando, tudo que você passa a vivenciar é de uma forma muito mais potente. Exato. Tá? Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu, tá? Vou falar. Eu tenho capacidade de fazer certas coisas, de desenvolver certas coisas em relação ao meu trabalho. Mas em alguns momentos eu estava tão abalada por qualquer coisa que não saísse como eu queria, que aquilo me desestruturava totalmente, entendeu? Então assim, isso a gente precisa ter cuidado. Exatamente. Como o Michelle falou, pequenas coisas tomam proporções gigantescas. E não é porque você não está preparado, não é porque você é fraco, não pense isso, tá, gente? Porque é o seguinte, do próprio momento que você começa a sentir falta da sua família, o psicológico realmente vai pro chão, essa é a realidade. E infelizmente a gente viu que aqui, pelo menos aqui em Rosário especificamente, cresceu o número de suicídios. Infelizmente a depressão vem tomando conta de muitas pessoas, porque muitas vezes, não por falta de preparo, mas às vezes pode até ser por falta de uma vivência maior, porque a gente vê
muitas jovens chegando com seus 18 anos sozinhos. Não que você que tenha 18 anos não tenha capacidade. Ele não está dizendo isso. Não isso. Mas a gente viu que infelizmente isso vem acontecendo com frequência. E infelizmente a gente já chegou a ver, por exemplo, esse ano, umas 3 ou 4 pessoas que perderam a vida por causa disso. Isso é muito triste, tá, meu povo? E eu acho que esse vídeo é muito significativo, até porque no Brasil, esse mês de setembro, a gente fala sobre o Setembro Amarelo, né? Que a gente precisa falar, a gente precisa estar debatendo, ajudando de alguma forma, né? O menor que você possa fazer já é uma ajuda. Exatamente. A gente, por exemplo, tava aqui, tal. Sim, e aí, fim de ano, quando chegar as férias, a gente vai ver a família da gente? A gente não sabe. Não sabemos se a gente vai ter condições de ir na realidade. Por tudo. Econômico, por conta da situação que nós estamos vivenciando no mundo, né? Então, assim, é muito complicado. Então, você precisa se preparar bem, tá, gente? É uma coisa... Eu vou dar um exemplo muito... Não é bobo, porque pelo amor que a gente sente pelos bichinhos, tá? Por exemplo, eu falando com minha irmã, na semana passada ela falou que o cachorrinho da gente tinha morrido. Exatamente. Um dos que lá tem vários, 3 cachorros, né? Tem Hulk, que era o mais velho, que foi justamente esse que faleceu. E lá ainda tem a Lolita e Tostão. Pois é, então aquilo ali pra mim foi um impacto que vocês não têm noção. Porque assim, quando eu saí de lá, tinha deixado os 3 bonitinhos. Então assim, receber essa notícia longe de casa, né? Tô dando um exemplo. É difícil. É difícil, só pra vocês terem noção. Então a gente precisa pensar nessas situações, nessas possíveis situações. Agora você imagina que você tá vivendo em outro país, você tá vindo com dinheiro contado, tá vindo assim, segurando o cinto para que dê tudo certo e algo aconteça que a gente torce que sempre dê tudo certo. E infelizmente você tem que ter a maturidade para saber que às vezes você não vai poder voltar para o seu país de imediato, né? Para algumas situações que podem acontecer, porque infelizmente a vida é assim. E assim, muita gente vem sozinha, tá? Muita gente vem só. Muita gente não tem um apoio aqui, não tem um amigo. Então esse processo, esse início talvez seja um pouco até mais complicado. Exato. Então a gente está fazendo esse vídeo para expor um pouquinho a nossa experiência, né? Não falamos tudo. Não. Porque também tem muita coisa que é de uma certa forma muito pessoal. Mas a gente espera que você que está pensando em mudar de país, tá? Comece a pensar. E aí esse sentimento que você tem... Tá? Esse sentimento que você acha que multiplica por 10. Você não tem noção de como é realmente. A Michelle, de início, assim, não, é tranquilo e tudo mais. É mais ou menos, que eu já tinha vindo, já estava aqui antes. Há algum tempo. E assim, não, mas eu sei que vai ser difícil. E hoje ela tá tendo essa experiência, por isso que ela tem tanta propriedade de falar como é que ela se sente. E assim, a gente tá falando isso não é para desestimular, pelo contrário, para estimular você a se trabalhar, para que quando você chegar aqui, nada consiga abalar você, para que você tenha uma força extra, que você já esteja preparado para qualquer tipo de situação. Ou que quando se abale você consiga, levantar a poeira e dar a volta por cima, porque é o que a gente tem que fazer, tá? Pedir ajuda ao próximo também sempre é bem-vindo. Fala, gente, fala Converse. com o próximo, tá? Não tem amigo, não sei. Fala com alguém, liga pra alguém, diz o que tá sentindo, porque eu tenho certeza que vai ter várias pessoas tentando te dar a mão, te ajudar. Exatamente. Mudar de país é sempre algo muito delicado, mas é extremamente gratificante. Você realizar o seu sonho, você que está pensando em vir para a Argentina, em ir para outro país, não desista dos seus sonhos, faça o seu planejamento e se prepare psicologicamente, que isso é extremamente importante. Meu povo, e se prepare e vai viver teu sonho, porque essa parte é difícil, né, de estar longe da família, mas quando você olha assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando eu olho ali pra fora, olho pra fora é ótimo, mas quando eu começo a olhar, parece que passa um filme na minha cabeça, sabe? O tempo que a gente se programou, o tempo que a gente se planejou pra viver tudo isso, e eu sou extremamente grata. A gente não tá aqui reclamando, gratidão é a palavra, mas a gente tá compartilhando a nossa experiência com vocês para que isso possa ajudar, né, a quem esteja pensando em fazer essa mudança.
Esse vídeo, meu povo, é mais pra dar força pra quem tá pensando em se mudar. Bora botar a faca no dente e correr atrás que vai dar certo. Vale a pena, meu povo? Então, se você gostou desse vídeo, lasca esse dê valor. É isso aí. E lá nas nossas redes sociais, Instagram, @LizosPorAí, TikTok, @LizosPorAí, pode dar um carão aqui no seu Alexandre, porque ele não tá gravando os TikToks com o nosso bebê. TikTok é de nós dois, então vai por 2. Pois é. Eu lembrei de uma coisinha. Meu povo, algumas pessoas comentaram assim, para de falar a terra dos outros. Eu vou explicar, meu povo. Isso é uma frase cearense. Gente, é muito a minha forma, tá, pessoal, de falar, uma forma de cearense de falar, zoto, a terra dos outros, as coisas dos outros, sabe? Que é aquela coisa, assim, de dar uma entonação maior em zoto mesmo, tá? Que o mundo é da gente, o mundo pertence, né, a todo mundo. A quem estiver por ele, ok? Quando ela fala terra dos outros, é porque simplesmente a gente não nasceu lá. Só isso. Ele não nasceu aqui, mas tá se criando. Pois é. Pois é, meu povo, é isso aí. Fiquem com Deus. Valeu, negado. Tchau.